Olá, esse é mais um Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SPI+. Eu sou Elcio Costa, do meu lado como convidado, Maurício Guizar, presidente do Destination São José dos Campos. Ele está aqui hoje para discutir um assunto importante, porque o assunto de hoje é turismo. O turismo como negócio, o turismo como uma indústria que pode gerar muita coisa de riquezas, uma indústria não poluente e uma indústria que precisa ser bem gerida. Por isso, o convidado de hoje nosso é Tony Sando. Tony é o presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro, uma organização mantenedora do São Paulo Convention Visitors Bureau, uma entidade sem fins lucrativos composta por cerca de 700 membros, representando 54 segmentos ligados ao turismo e ao setor de eventos. Desde 2019, Tony também preside a Unidestinos, uma União Nacional de Conventions e Visitors Bureau e entidade de destino, que reúne organizações similares de todo o Brasil. Obrigado, Maurício, pela presença. Obrigado, Tony, pela presença. Faltou alguma coisa? O seu currículo é grande, muito grande, eu tentei resumir. Não, tá ótimo, imagino. Importante você estar aqui, importante compartilhar, importante mostrar o quanto que as organizações de vistos e de convention bureaus trabalham pelo Brasil. São Paulo, a cidade de São Paulo é um grande destino turístico, é um polo turístico, possivelmente o maior da América do Sul, América Latina e também do Hemisfério Sul. E esse turismo, esse destino de São Paulo como turismo, ele consegue ter uma influência, por exemplo, no interior do estado, onde nós estamos localizados, São José, Santos, Campinas, Sorocaba, ele reflete para o interior também? Sim, são duas estratégias, né? O Visite São Paulo, por exemplo, é uma fundação estadual que atua no estado todo, mostrando aí todos os atributos que as cidades da capital e do interior oferecem. Mas quando você faz um evento em São Paulo, por exemplo, a oportunidade de fazer um pré ou um pós-evento é muito grande. Porque se você pegar um compasso e dar um círculo de 100 quilômetros da capital, existem muitas oportunidades de praia, de montanha, de ecoturismo, de aventura, de gastronomia, de religião. Ou seja, as oportunidades que a gente tem trazendo o visitante, o desafio é trazer, uma vez ele vindo para a capital, ele tem uma expansão muito grande de oportunidades. Assim, quando vim para São José e aqui como um hub, ir para Aparecida, ir para Caraguá ou ir para Campos do Jordão. Cada núcleo tem oportunidade de se expandir. Depende muito da estratégia e da composição de parceria. O segredo do destino é ele não se prender a ele mesmo. O segredo do destino é ele ter expansão, e essa expansão é feita com articulação e com muita negociação de parceria. Para quem está acompanhando a gente, quando a gente fala de São Paulo como um destino turístico, em números e volume, quantos turistas visitam São Paulo, por exemplo, ao longo de um ano, ao longo de um período específico de tempo? No ano, a capital recebe 15 milhões de visitantes. O estado recebe 40 na sua distribuição. A vocação da capital é negócios. Então, temos feiras, temos congressos, temos seminários, que equivalem a 60% desse volume. Depois tem o turismo da saúde, que não necessariamente seja o turismo, mas a estética, a prevenção, tudo isso está englobado em turistas que vêm para São Paulo para se cuidar. E existe também o São Paulo da cultura e da gastronomia. Hoje, dificilmente você consegue ir num teatro em São Paulo se não tiver comprado com antecedência seu ingresso. Por quê? Porque não só a capital atende esse público, como o interior todo tem ido muito para São Paulo fazendo bate e volta e aproveitando o que São Paulo tem, tanto do lado cultural quanto do lado gastronômico. São José é um exemplo disso. Nós estamos a quase 90 quilômetros mais ou menos de São Paulo. É muito fácil você, no final de semana, num evento específico, passar um tempo lá. Agora, você conheceu São José, a gente estava conversando um pouquinho antes, você conheceu São José mais ou menos há 40 anos. Então você tem uma ideia mais ou menos do que a cidade cresceu nesse período. Quando você visita hoje a cidade, que sensação que você tem de São José dos Campos? A São José é uma cidade que é surpreendente. Cada ano vindo aqui a gente descobre coisas novas. Mas quando a gente vai no passado e pega o álbum de fotografia de 40 anos atrás, o álbum da família, é uma outra cidade. Era muito conhecida como uma cidade dormitório.
Hoje a cidade tem vida própria, indústrias próprias, comércio próprio, serviço próprio, quer dizer, não depende de nada de qualquer outra região. É uma grande, não chega a ser uma grande metrópole porque a gente acaba comparando com uma capital do estado, mas com certeza ela é capital aqui do Vale. Queria aproveitar aí um gancho, Tony, até muito em cima disso que o Elcio acabou de dizer. Bom, você sabe, nós estamos aí nessa jornada do Convention Visitor Bureau de São José há 3 anos e pouco, aqui chamado de Destination SJC. Aprendemos muito com você aí, o nosso presidente aí da Unidestinos. A gente tem discutido muito no nosso conselho, com os associados, o que poderia ser um grande atrativo de São José. Resumindo, a gente não acorda num final de semana e decide ir para São José dos Campos passar o fim de semana, né? Diferente, por exemplo, do que acontece com Olambra, com Santos, até com Campinas, São Roque, Taubaté, estava conversando com o Elcio, Taubaté tem um dos museus mais visitados do estado, depois o Elcio pode entrar nesse detalhe, mas São José é uma cidade onde as pessoas não acordam para ir fazer turismo lá. A nossa pergunta, eu está sempre questionando lá no nosso conselho, o que faria alguém conhecer São José? São José tem essa questão da cidade tecnológica, de ter uma boa zeladoria, de ser a cidade do avião, né? Tem a terceira maior indústria de avião do mundo. Mas o que faz alguém, o que faz alguém apertar um botão e reservar um hotel e vir para cá no final de semana? Uma cidade tecnológica tem esse atrativo? Tem, o próprio tecnológico já é um atrativo, né? Basta ter circuitos de visitação no ITA ou na FAB ou em qualquer equipamento que torne as pessoas conhecedoras de um que a gente chama de turismo industrial, né? É um turismo que cresce no mundo todo, onde engenheiros, estudantes vão à procura de vivenciar um equipamento, uma indústria, uma universidade e com isso ele acaba se tornando também um visitante. Mas talvez o mais importante é igual a qualquer produto. O destino é um produto. Se você não posiciona ele, as pessoas o posicionam. Então, o destino ele tem que criar em si próprio a sua característica para atrair. Existem cidades do interior, de Minas, por exemplo, Tiradentes, é uma cidade que ela é conhecidíssima pelo festival gastronômico e pelo mostra de cinema de curta-metragem. As pessoas rodam o Brasil todo para chegar até lá, uma cidade extremamente pequena, mas muito famosa por isso. Você vai para Paraty, tem a FIP, que é o Festival de Literatura, o festival que vai escritores do mundo todo. Quer dizer, há características de cidades que elas acabam se posicionando e atraindo visitante. Identificar o que a cidade tem, Guarulhos, por exemplo, que é o nosso vizinho aqui, o Guarulhos criou 100 dicas do que fazer em Guarulhos. O Convention Bureau local catalogou 100 equipamentos, 100 coisas interessantes para conhecer. Então vai muito da iniciativa, quer seja do setor privado, no caso dos nossos conventions e visitors bureaus, que são entidades privadas que promovem turismo, como da própria Secretaria de Turismo da cidade e da Cultura. As cidades que a cultura ela tá na pele, está na veia. Conservatória, que é uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, ali em Volta Redonda, ela é uma cidade feita de orquestras e de músicos. Onde cidade da seresta. Todo dia tem seresta, todo dia tem serenata. Ela se posiciona. Você vai para Tatuí, a capital do doce caseiro, e também tem música lá, tem um conservatório. Ou seja, as cidades, você vai para Ribeirão Pires, a cidade do Pinhão. Há o que se tornar a cidade Olambra das Flores, né? Olambra das Flores, com restaurantes incríveis, irlandesa. Há o que se posicionar, mas para isso precisa se posicionar. E o morador é o principal ativo que a cidade tem para ser o propagador do que essa cidade pode oferecer. Se o morador ele tem orgulho de pertencer, com certeza ele consegue transmitir para quem chega de que aquela cidade tem uma determinada vocação. São José, ela tem tecnologia na veia? Tem. E ela pode se transformar visualmente em pontos turísticos de tecnologia? Pode. Assim como Itu se caracterizou por coisas grandes, e lá tem um grande orelhão, tem uma coxinha de galinha que é desse tamanho. O filé parmegiana. Você vai criando. Mas o segredo a iniciativa tem que ser tomada por quem tem uma visão de marketing para que possa embalar aquilo que as pessoas naturalmente já fazem.
O segredo é como identificar. Muitas vezes, através de concurso de faculdade, de escola de segundo grau, ela pode emanar ideias e que tem, então, a gente que é um pouco mais velho acaba não identificando. E como a cidade está em plena transformação, e essa aqui é uma cidade em plena transformação, Em constante transformação. parece que tem a maior ciclovia, né, interna de circuito de bicicleta Sim. da população. A cidade da bicicleta, ela precisa se empoderar dessa sua vocação. Quantas cidades tem um circuito de bicicleta que você circula ela inteirinha através das ciclovias? Qual cidade que tem como hub de estar aqui, mas em uma hora você está em Aparecida, uma hora você está no litoral, uma hora você está em Campos do Jordão? Ela pode se apropriar de se tornar capital do Vale do Paraíba, embalando isso enquanto capital, porque isso atrai as pessoas a fazer sua paradinha aqui para continuar a viagem. A gente fala de stopover nas companhias aéreas, que você pode fazer uma parada, não pagar a remissão de bilhete e continuar 2, 3 dias depois. São José dos Campos é um stopover na sua essência. Basta identificar o que ela tem ao redor, vai para Monteiro Lobato, vai para São Francisco Xavier, ou vai para essas cidades que a gente citou agora. Tudo pode acontecer parando aqui. E os hotéis que a gente tem aqui em São José dos Campos são de primeira linha. São hotéis de rede, são hotéis independentes, que fazem com que a pessoa possa parar aqui, dormir uma noite, conhecer um pouco da cidade, dar uma volta de bicicleta, ir para aqueles festivais, que inclusive tem um festival gastronômico aqui que vocês criaram, e seguir viagem. A paradinha pode ser a grande estratégia de uma cidade com essa característica. E você acha que São José teria uma vocação para ser mais uma capital do Vale, com esse conceito de hub, do circuito histórico, Mantiqueira, Litoral Norte? Ou você acha que uma marca como a Cidade Aeroespacial, como tem vários centros nos Estados Unidos, por exemplo, muito visitados, seria mais forte? Eu acho que ela é capital, porque a capital abrange do turismo religioso, do turismo gastronômico, do turismo cultural, do turismo tecnológico, do turismo industrial. Ela tem muito mais oportunidade, porque o tecnológico ela atrai um nicho de mercado, né? Não é todas as pessoas que são atraídas pelo foguete ou pelo avião ou pelo satélite. Isso é um nicho, mas a vocação dela, enquanto tem aqui as rodovias que cruzam esse estado e que se redistribui, ela tem uma vocação enorme para ser a capital da capital. Campinas ela se direciona muito nesse mesmo sentido, olhando para o lado de lá, para o lado da Bandeirantes. Mas para o lado aqui da Dutra e da Ayrton Senna, com certeza essa é a capital que precisa se empoderar, antes que outras cidades o façam. Seria, por essa visão, seria como se fosse uma porta de entrada de uma região turística. Uma porta de entrada de uma região turística e de negócios. Com toda a estrutura que a cidade hoje tem, né? O que ela precisa, eventualmente, talvez faça isso, é que a gente está um pouco distante do dia a dia. Ela por si só, se ela tem essa vocação, ela precisa estar escrita em algum lugar, precisa ter o desenho disso. A cidade precisa incorporar de que ela é a capital desse interior de São Paulo, a capital com tecnologia, com tudo aquilo que a gente tem citado. E a gente está esquecendo que recentemente aconteceu um marco muito importante, que é o aeroporto, né? Talvez seja a única cidade, uma das poucas do Brasil, que tem um aeroporto desse porte, né? Tanto de carga quanto de passageiro. Pode seguir um caminho para Viracopos, como o Campinas virou, né? Um aeroporto de São Paulo, praticamente. Né? O grande segredo de marketing não é a criação do produto, é como embala o produto. É isso aí. Qual é a marca desse produto? Qual é o selo? O que identifica São José enquanto marca? Qual que é o logo dessa cidade? Qual que é o slogan da cidade? São Paulo capital, por exemplo, o nosso slogan é São Paulo é tudo de bom. Fizemos samba enredo com a Cidade Alegre, São Paulo é tudo de bom. Colocamos adesivos na Porto Seguro, São Paulo tudo de bom, dirigir com segurança também, patrocínio da Porto Seguro. São Paulo tudo de bom, a pizza também, foi a Pizzaria Macedo que fez lá as suas embalagens de pizza com a marca. Ou seja, há muita oportunidade de ser criada a partir do momento que você cria uma marca que tem aí uma utilização entre todos os envolvidos. Isso pode ser um coletivo da marca. Associar a marca à cidade e a cidade incorporar a marca como sendo um símbolo dela, é isso? Lá na capital, por exemplo, a gente fez uma campanha de São Paulo Tudo de Bom, Bom Cidade Alegre, marcas, né? São Paulo Tudo de Bom e alguma coisa também. E utilizamos vários artistas, Luciano Huck, Angélica, Serginho Grossman, Hebe Camargo na época, Gustavo Rosa, que era um artista plástico, Amaury Júnior, todos eles fizeram uma campanha
pro bono, fizeram de graça, porque eles estavam falando do destino. Luana Piovani, todos eles falam assim, venha para São Paulo, porque São Paulo é tudo de bom. E isso foi estendendo. Então, é uma marca do convênio? Mas ela é de uso coletivo? Sim, porque a importância disso é a autoestima do morador. Começa pelo morador para depois atrair o visitante. Né? Tá? Começa pela sua casa, arrumando a casa para poder receber visita. E isso não é difícil. Isso é apenas envolvimento e fazer com que as pessoas comecem a ter orgulho de onde estão. É uma definição de uma estratégia, né? Esse é o primeiro passo. Então você acha que o desafio é a gente envelopar direito esse destino, né? Talvez ele já esteja envelopado, só falta o papel presente. Marketear. Talvez a caixa da cidade já está pronta. Talvez é a operação mapping, né? A operação fazer como é que embalar como? Com papel vermelho, verde, azul e com que tipo de fita? Porque as coisas já acontecem. Já. O segredo dos convênios e vistos birôs não é criar coisa, mas identificar o que existe, identificar e divulgar e promover. Às vezes está na nossa frente, que a gente precisa identificar e ir vendendo para cada público a sua necessidade. O que identifica a cidade? Quem identifica a cidade? O que o poder público tem dificuldade de fazer, né, Tony? Ele tem, e ainda bem, porque isso dá à iniciativa privada o protagonismo. Porque senão, no setor público, é tudo passageiro. E mesmo que tenha uma boa ideia, a sequência dela não vai ser dada continuidade se for um partido de oposição assumir o poder. Tem um problema do efeito cíclico do governo. As organizações de vista de convênio birô, elas são perenes. Independente de governo, elas se mantêm. Por muitas vezes, já passou vários governos em São Paulo, desde que eu estou lá na direção do Visite São Paulo, e a nossa estratégia ela continua a mesma desde 2005, enquanto estratégia, enquanto eixos estratégicos, enquanto posicionamento. E isso não tem interferência governamental. Pelo contrário, quando o governo quer somar, ele se apropria e até aproveita um pouco do que a gente embalou. No governo Dória e agora do governo Tarcísio, a campanha São Paulo para Todos continua a mesma. E mesmo que troque de governo, a gente continua com a campanha. Porque foi investido milhões de reais no Brasil e no mundo posicionando a marca. Na capital, São Paulo é tudo de bom, que existe desde 2005. Alguns governos utilizaram no seu material promocional, outros não. Nesse governo atual, o prefeito Ricardo Nunes utilizou até a marca São Paulo para Todos na sua campanha, mostrando lá, São Paulo é tudo de bom, São Paulo é tudo de bom, São Paulo é tudo de bom. Ele também se apoderou um pouco da marca, porque de fato ele estava trazendo o sentido positivo do que uma grande metrópole pode oferecer para o seu visitante e para o seu morador. Talvez a grande estratégia é como trabalhar a autoestima do morador, para que ele possa ter orgulho de pertencer e, ao mesmo tempo, embalar a cidade. Quando a gente divulga para fora, o morador está preparado para receber para dentro. Uma das estratégias que eu debato muito com a Embratur é exatamente essa. A Embratur é uma agência de fomento para o exterior. Entretanto, nem todo mundo que está aqui no Brasil sabe o que a Embratur está divulgando lá fora sobre o Brasil. Se houvesse a oportunidade da mesma campanha internacional fosse nacionalizada, fosse trazida para dentro, com certeza estaríamos falando a mesma língua. O Brasil que a gente vende lá fora é o mesmo Brasil que a gente vive. Obviamente eles retratam isso, mas a hora que você traz isso, nacionalizando isso, com certeza você trabalha também muito mais a autoestima do brasileiro, primeiro querer conhecer o Brasil, para depois querer conhecer qualquer outro país. Perfeito. Agora eu vou fazer a pergunta. Você falou que o que as cidades identificam, o que está na cabeça das pessoas. São José dos Campos, que ideia vem na sua cabeça? É que São José dos Campos eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque minha família era daqui. Então a primeira coisa que me lembra é família. A cidade caseira, cidade da tia, da avó. Mas é uma boa referência. Mas do ponto de vista marqueteiro, do ponto de vista do que a cidade remete para a gente que está lá na capital, de fato a tecnologia ela é o grande carro-chefe. Né? Você tem aí os institutos, você tem o ITA, você tem referências de inteligência. Então é uma cidade que trabalha intelectualmente produtos. Isso já é uma boa referência. Uma coisa que eu me lembro de São José são os festivais gastronômicos que o Maurício criou aqui, que uma vez por ano a gente dá uma esticadinha aqui para poder ter aí um passeio com a família nos estandes gastronômicos, assistir um show. Isso também é muito familiar. Ou seja, uma cidade que, na minha visão, de 40 anos atrás era uma cidade dormitório,
de as pessoas dormem aqui e vão embora, né? Vêm para trabalhar e depois vão embora. Hoje, para mim, é o contrário. São José é uma opção de moradia, uma opção de viver. E as cidades ao redor, elas têm essas características residenciais muito fortes. Então, por isso que eu acho que ela é um polo, ela é uma capital, ela é um centro de distribuição do que pode oferecer ao seu redor. O segredo é o que tem ao redor. Talvez o maior desafio é falar, para ir para Monteiro Lobato, passa por aqui. Para ir para São Francisco Xavier, passa por aqui. Campo Vai para Campo Jordão, passa por aqui. Não vai direto pela Ilha Bela. Então tem tudo. Você tem aqui... Eu nunca vi um mapa onde coloca São José no meio e os 4 pontos de escolhas para onde você pode ir passando por aqui. Então, talvez seja Até Campinas não é longe, 1h30, né? Eu trabalhei no Grupo Aquário muitos anos atrás e eu me lembro claramente, eu trouxe meu pai aqui para passear. Fiquei no Novo Hotel um final de semana. E a memória afetiva para mim é muito forte, São José. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo destino. Agora, São José tem dois eixos de turismo, fora o tecnológico, que são muito importantes. Quer dizer, um deles, beira o tecnológico, é o turismo de negócios, né? Nós temos um parque de negócio, um parque fabril de empresas muito forte, existe o turismo de negócio. Existe também o turismo de saúde, né? São José é um centro médico hospitalar, as pessoas vêm em hospitais, fazer exames clínicos, etc. Como pode o poder público, como uma entidade, como o Destination, por exemplo, ajudar a azeitar essa indústria que põe praticamente paralela à cidade, ela já existe na cidade. O que pode ser melhorado para que esse turismo também seja incrementado? Receber melhor as pessoas que vêm ou para fazer negócio ou para numa situação complicada, né? Saúde, geralmente a pessoa está mais vulnerável. O que pode ser feito para deixar esses dois setores mais atrativos e mais receptivos a quem vem para a cidade? Tem uma frase que a gente fala muito em marketing que é sem verba, não tem verbo. Se não tiver recurso, se não tiver dinheiro, se não tiver formas de embalar cada tipo de nicho, não há o que fazer. Vai ser só as boas intenções. Por exemplo, quando você fala do turismo da saúde, Recife é um grande polo de saúde. A capital, São Paulo, também é um grande polo de saúde. Barretos é um grande polo de saúde em função do Hospital do Câncer. Mas e os equipamentos começam a se tornar famosos porque ele atrai alguma solução diferenciada. Não apenas as alternativas que tem clínicas no hospital, mas qual é a especialidade que faz com que as pessoas vão até lá para se cuidar. No caso de Barretos com câncer, é exatamente isso, é a referência no estado de São Paulo. De São José, olhando de fora, não me vem à mente qual é a especialidade que as pessoas buscam em São José, coisas que não teriam em São Paulo ou não teriam em outro lugar. Talvez identificando se é o melhor de oftalmologia, se é o melhor de ortopedia, isso pode ser um nicho de mercado para ser trabalhado. Mas eu acho que o maior ponto é da onde pode vir recursos para ter investimentos em promoção, para poder citar cada qual no seu campo. Hoje, com as redes sociais, por exemplo, você pode ter o investimento necessário para falar que ela é um polo médico de alta tecnologia e importância. Você pode ter na rede social sobre gastronomia, você pode ter sobre os vizinhos ao redor para fazer o turismo de aventura, mas para tudo isso precisa de recurso. Precisa de recurso. E aí o poder público, de fato, pode ajudar, acreditando num convention bureau, o recurso para que ele possa fazer com muito mais especialidade, com muito mais pesquisa, do que propriamente uma secretaria faz, dada as dificuldades e a burocracia que qualquer secretaria de qualquer destino tem. A Joinville, por exemplo, recentemente o prefeito investiu R$2 milhões no Convention Bureau de lá, falou assim, vocês entendem de promoção, então vocês vão fazer a promoção de Joinville. Está aqui R$2 milhões. E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Para esse ano apenas, né? Nem se discutiu no que vem. São Paulo, como estado, foi a mesma coisa. O governo, com as companhias aéreas, também investiu um recurso bem significativo no Visit São Paulo para que o Visit fizesse a promoção do destino e conciliando isso com as estratégias também da secretaria. Ou seja, primeiro o trabalho de conciliação de interesses mútuos, depois a busca de recursos para que possa chegar em algum lugar a mensagem que a gente quer trazer e depois procurar nesses nichos específicos se eles têm interesse também. Muitas vezes
A gente quer embalar, quer divulgar, quer levar uma solução, e às vezes o equipamento fala, mas quem disse que eu tenho problema? Então, por muitas vezes, a gente precisa também ouvir o lado de lá. No caso de medicina, por exemplo, até que ponto os centros médicos têm interesse em se posicionar no mercado? Obviamente tem, mas tem que combinar, porque eles podem aportar recursos para que um convênio ou uma organização especializada em fomento possa fazer isso da melhor maneira. Eu queria abordar uma coisa que não tem a ver nem com o turismo e nem a ver com a nossa região, mas é importante para um setor significativo, inclusive você também representa. Na época da pandemia foi criado o PERSE, né, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que foi extremamente impactado pela pandemia da Covid-19. E o PERSE tinha um período de vigência, foi prorrogado mais ou menos, acredito que até o final do ano. Mas você acha que esse tipo o PERSE ou um outro tipo de ação parecida com ele pode vencer 2025, quer dizer, ser efetivo ou perenizar para um setor que ainda não se recuperou tanto assim? O setor se recuperou. Os números têm comprovado que o investimento que foi feito com o recurso do PERSE não só cobriu as perdas da época da pandemia, como trouxeram muito investimento para o futuro. Se houvesse uma política pública de que investir no turismo, através de mais investimentos, com uma redução de tributos, poderia facilitar, sem dúvida. Todos os outros setores econômicos fazem isso. Nos tributos, existem muitos outros setores econômicos que são beneficiados aí por exoneração de mais de 500 milhões. O PERSE, estamos falando de 15. Então, significa que, no nosso caso, é muito pequeno comparado ao que o governo cede para os outros setores econômicos. Mas essa é uma outra discussão. O fato é que o PERSE, a sua vinda, contribuiu para que o governo, através do Refis, recebesse muito dinheiro que estava em dívida, que os empresários estavam em dívida. Então, houve aí uma contribuição muito grande de pagamento de dívidas passadas, através do próprio PERSE, que ajudou a movimentar a economia. O PERSE contribuiu muito para que todo mundo comece a recuperar suas perdas e suas dívidas. E o mercado agora aquecido, é importante a gente seguir uma segunda fase. A segunda fase é qual o próximo PERSE que virá. Esse PERSE já foi, ele cumpriu sua missão. Poderia terminar esse final de ano, começo do ano que vem. Aí agora é mais uma questão jurídica entre a Receita que bloqueou o recurso, entre o que o empresário teria direito até o ano que vem. Essa discussão está em pauta. Mas é uma pauta jurídica entre que o Supremo é que vai decidir se para agora ou espera a novena, que são 90 dias quando você rompe um tributo até que comece novamente, ou não. E existe uma série de liminares sendo debatida. O que nós fizemos a semana passada em Brasília, e eu faço parte do G20, que é um grupo de entidades nacionais que debateu o PERSE durante todo esse período, é o agradecimento ao parlamento por ter, de fato, pela primeira vez, criado uma política pública que favorecesse o turismo e a área de eventos, em conjunto, para que pudesse recuperar economicamente os seus setores. Fechado isso, fechamos com o estudo da Tendências, que é uma consultoria especializada, mostrando todos os benefícios que o PERSE gerou. Então, fechamos um ciclo. O que a gente agora procura é qual o próximo ciclo e qual a próxima etapa de que o setor possa ser beneficiado, não beneficiado, mas incentivado. Porque beneficiado é uma palavra ruim, não tem benefício. O que a gente quer, enquanto empresário do setor de turismo e evento, é trabalhar e gerar riqueza. Mas é difícil. Podia ser facilitado por um tributo um pouco menor ou por algumas facilidades de incentivo à infraestrutura. É a pauta do momento. Para onde está apontando esse futuro? Existe alguma tendência mais forte? Quer dizer, o que vai ser o PERSE 2, por exemplo? O PERSE 2 precisa ser discutido, não é por benefício fiscal, não é por deixar de pagar lucro sobre o que foi arrecadado, e não é sobre o PIS e COFINS. Deve ser debatido uma outra forma de incentivar com que o setor de turismo e eventos, ele de fato seja um alavancador econômico de um destino. Isso pode ser contemplando o que no estado de São Paulo tem sido feito. Distritos turísticos. A hora que você mapeia uma região e dá benefícios locais de incentivo à construção de hotéis,
de equipamentos culturais, ou algo que faça com que naquele distrito não se tenha a burocracia que se tem ao seu redor, e que possa ter saneamento, energia elétrica e tudo aquilo que possa ser facilitado, pode ser o início de um novo começo. Então, não necessariamente a gente tem que depender de projeto federal. O município tem que olhar com os olhos mais estratégicos o que representa turismo e evento. O Estado, da mesma forma, quando ele faz as suas concessões de estradas, o que essa estrada pode beneficiar além da ida e vinda? Não seria um cenário temático, não seria algo que pudesse fazer uma rota onde até chegar ao seu destino pudesse ter equipamentos com facilidades de construção ou com agilidade na construção? Então não é só benefício. Por exemplo, para você criar um porto, um náutico, você demora 5, 10 anos para uma autorização. O benefício não é isso, é eliminar a burocracia. Em São Paulo, por exemplo, o setor de eventos tem muita dificuldade em pegar o alvará numa feira ou no congresso, porque passa por 10 repartições públicas. É o alvará do bombeiro, é o alvará do equipamento, é o alvará não sei o quê. O que a gente discutiu muito na Prefeitura de São Paulo é por que não criam poupa-tempo de eventos? A única repartição, a hora que você dá a entrada, ela seleciona toda a autorização para que você possa colocar o evento em pé, sem ter que passar por 10 repartições. Então, o benefício não é necessariamente fiscal ou financeiro. Ele pode ser da agilidade para que possa atrair investidores a virem para cá. E o que a gente tem olhado no cenário mundial é que a América do Sul é a bola da vez. Os Estados Unidos está muito complexo de se investir ou de se estar lá. Muitos eventos que iriam passar por lá estão começando a debater vir para a América Latina. Até porque tem o problema do visto, que se retomou a exigência, e também a incerteza de como está o país dentro dessa sua visão de imigrantes. O que a gente tem debatido com os convênios dos birôs da América do Sul olha só a oportunidade que temos de mostrar o quanto a gente é capaz de receber eventos latino-americanos ou norte-americanos que estavam por lá e que poderiam ser atraídos para vir para cá. Então o cenário mostra que, apesar das incertezas do mundo como um todo, turismo e eventos pode ser uma grande saída econômica para o destino e que aqui a gente é um porto seguro. E isso pode facilitar muito a vida desde que tenha uma estratégia por trás. Deixa eu fazer uma pergunta final aqui. Eu sei que o tempo já está encerrando. Eu sei que você participou ativamente dessa discussão da continuidade do PERSE, enfim, né? Acompanho você aí em todo momento. Existe um número para trazer o que impactou isso para a nossa economia? Porque o PERSE basicamente ajudou a criar muito evento, a manter muito evento, a gerar muito emprego. No final da linha do dia, turismo também, né? Porque você acaba indo para o destino, para ir num Rock in Rio, para ir em qualquer grande evento. Existe um número... Existe sim. Eu vou te mandar, que até se você quiser colocar no número portal, aproximado, né? Ele está disponível. Nós temos tendências que essa consultoria ela fez todos os estudos e mostrar o quanto o PERSE impactou no nosso setor e o quanto ele, pela redução que existiu do setor de eventos e turismo, o quanto ele se reergueu e os outros setores econômicos se mantiveram. É impressionante os resultados. Não tenho aqui os números em cifrões, mas eu te mando esse estudo porque com certeza o teu ouvinte vai ficar muito atento a isso e perceber claramente o propósito desse programa e o quanto ele beneficiou de fato o empresário. Isso tem pronto, foi exatamente isso que a gente apresentou a semana passada. Perfeito. Bom, nosso tempo já passou, inclusive, do período inicial previsto de 30 minutos, um bate-papo tão agradável e um tema tão interessante, isso é fácil ser rompido. Agradeço ao Maurício pela presença, pelas perguntas, agradeço a você, Tony, também por explicar um pouco para a gente como é que funciona uma indústria que é tão importante, principalmente no mundo inteiro, no Brasil, e a região também é rica sobre atrações turísticas. Isso pode ser muito explorado ainda, gerar muitos frutos para a região. Abrir a palavra para você para fazer sua despedida, suas considerações finais. Eu que agradeço o convite. O turismo, a gente sempre fala turismo e eventos para poder englobar as duas cadeias produtivas que elas se complementam. Quem se hospeda e vai para um evento, ele também come, ele dorme, ele visita. Quem vai para um evento, ele também dorme, come, visita, se locomove. Quer dizer, em ambas, elas se juntam enquanto cadeia. Na Constituição, tem um artigo que fala que turismo
ele é desenvolvimento econômico, e que seria obrigação município, estado e federal de fomentar e de trabalhar. A gente não leva a Constituição, nesse ponto de vista, como algo que a gente tenha que utilizar isso embaixo do braço e cobrar os políticos que estão no poder de que isso está na Constituição e que se merece ser revisto. Há destinos pelo mundo todo que fizeram isso e colocaram o turismo em primeiro lugar, mudando a sua plataforma econômica, e tem se dado muito bem. O Brasil é uma grande potência, não é? Qualquer destino, se pegar o mapa do Brasil, em qualquer lugar que você aponte o dedo e fazer um círculo, com certeza há atrativos turísticos que podem ser fomentados, que podem ser divulgados e que podem ser gerados empregos para as pessoas locais. Então, nosso grande objetivo enquanto Unidestino é mostrar que os destinos brasileiros estão aí para serem melhor aproveitados, melhor promovidos. Enquanto o Estado aqui, que a gente representa a Fundação 25 de Janeiro e que tem como grande parceiro aqui o São José dos Campos Destination, é juntar forças para que a gente possa mostrar para o habitante, para o empresário local, o quanto o turismo e eventos pode fazer grande diferença entre construir uma fábrica robotizada e construir um hotel humanizado. Com certeza o hotel vai gerar muito mais emprego, atrativos e prosperidade para todos que estão envolvidos nele, tanto de quem visita quanto de quem trabalha. Uma fábrica, não desmerecendo a indústria, mas a fábrica hoje ela tem muito menos poder de geração de emprego e renda do que a área de serviços através do turismo e de eventos. Por isso que a nossa pregação de que esse é o caminho que o Brasil poderia adotar como uma grande solução econômica. Obrigado, Tony. Esse foi mais um Toque Mais, o podcast produzido pelo portal SPRio+. Esse episódio está disponível no YouTube, no Spotify e as outras plataformas de streaming, além do portal spriomais.com.br. Obrigado, até a próxima.